Olá, tudo bem? Meu nome é Gerson Vargas e eu sou cristão. Eu vim aqui hoje falar nesse vídeo, eu estava tendo uma ideia, tirando um tempo para pensar sobre alguns assuntos, e comecei a pensar sobre a intolerância. A intolerância de uma forma geral, eu não vou focar só num aspecto, eu quero falar de alguns aspectos da intolerância, que na verdade é uma coisa só. Você já reparou, por exemplo, como é que pessoas que são partidárias de uma ideologia política, são intolerantes com outros tipos de pensamento? Você já deve ter conhecido, eu conheci algumas, né? Pessoas que, por exemplo, eram ou são comunistas. Você já viu como é que essas pessoas, principalmente as que ainda são hoje, são intolerantes com qualquer outro tipo de visão que seja contrária à visão delas? Como elas defendem que o comunismo é a solução para o mundo, que vai resolver tudo, que é a melhor maneira de você organizar a sociedade mais justa. E hoje fica até mais evidente como esse pensamento está completamente errado, tendo em vista que vai fazer cerca de 100 anos que surgiu o primeiro Estado comunista, foi lá na Rússia, a União Soviética, que já se desmantelou exatamente pelo peso do comunismo, que não gerou mais justiça social, nem mais evolução, nem melhor distribuição de renda, mas afundou todos os países que aderiram. Como também você pode ver, por exemplo, na China, que a única coisa que preservou do comunismo foi a ditadura, né, que era dita a ditadura do proletariado, mas que é a ditadura de uma elite, do partido, dos membros do partido. Mas na verdade eles adotaram o capitalismo, o sistema de mercado. Isso aí, quer dizer, hoje em dia é claro, é óbvio, que o comunismo foi um erro. E que quem ainda defende o comunismo está vivendo com 2 séculos de atraso. Mas assim, são pessoas que na época, que ainda se tinha alguma esperança nisso, eram muito radicais. Criticavam os Estados Unidos, criticavam o capitalismo. Ainda tem, o PC Siqueira é comunista, defende essa postura. Eu estou até para gravar um vídeo falando um pouco da posição dele quando ele fala de direita e esquerda. Mas está aí um exemplo, veja o vídeo, eu vou pôr aqui o link, o vídeo do PC Siqueira falando sobre direita e esquerda. É alguma coisa assim do século XIX, completamente perdido. E essas pessoas são intolerantes com quem pensa diferente. Ideologias, né, políticas. A intolerância também com relação a outras crenças diferentes. Por exemplo, é muito comum a gente rir e achar graça, principalmente os cristãos, né, e os ateus também, se alguém fala que acredita em fada e em duende. Porque existe gente, é um pouco estranho, né? Eu concordo com você que é um pouco esquisito, mas existe gente hoje em dia que acredita em fada, em duende, que diz que fala com as fadas, que faz pedido a elas, e a gente fala, nossa, esse cara é louco, isso aí é... Tanto que os ateus costumam muito falar, ah, você acredita em Jesus, então você também acredita em fada, duende, unicórnio, né? Mas não é bem do ateu que eu quero falar agora, não, eu quero falar mais daquele que tem uma religião, principalmente do cristão. Mas você sabia que fadas, duendes, unicórnios, cavalos voadores faziam parte das religiões antigas? A fada e o duende são da mitologia nórdica, da mitologia europeia. E para eles era uma coisa tão concreta quanto para nós é Jesus, quanto para nós é Deus e a Bíblia. Eles não tinham assim uma relação mitológica. Eles realmente cultuavam e se comunicavam com esses seres, que hoje a gente vê como, nossa, é coisa de Xuxa. Mas essa mitologia, essa visão deles se tornou assim, ultrapassada exatamente porque o cristianismo entrou e apagou essa crença deles. Né? Naqueles livros, As Brumas de Avalon, aquela série de livros, conta um pouco dessa história, como os celtas, os druidas tinham as crenças deles, a religião dele bem elaborada, bem estruturada, e foi sendo apagada pelo cristianismo, que foi sendo imposta à força. Não por uma conversão de chegar e debater e mostrar o que era o cristianismo, mas eles foram sendo tomados, eles foram sendo saqueados, eles foram sendo forçados e obrigados a abandonar suas antigas tradições, como ocorreu com os índios na América, né, que também foram forçados a abandonar as suas tradições, as suas crenças. Então a gente às vezes é tão intolerante, né, com aquilo dizendo que isso é uma palhaçada, mas para eles podiam olhar para a nossa fé e para a nossa crença e dizer, isso é uma palhaçada. Um Deus que vira a gente e morre, e é humilhado, apanha,
é cuspido, batem na cara dele e morre crucificado, que era a morte mais humilhante e degradante da época, e depois ressuscita e vai todo mundo atrás dele. Eles também achariam isso estranho. Então às vezes a gente é muito intolerante. De repente, para muitos cristãos, fase do Ende é uma coisa de louco, mas se falar de Exu e pombagira, opa, aí não, que é do diabo, aí já leva mais a sério. E também é intolerante com esse tipo de religião que é africana, vê a religião africana como algo do diabo. Você sabe como é que Exu se converteu prioritariamente para os cristãos como o diabo? Na verdade, esse símbolo de tridente, ele não é nem do diabo e nem de Exu. Ele na Idade Média foi incorporado ao diabo, porque o tridente era o símbolo do deus Poseidon, grego, e aí foi incorporado ao diabo. Da mesma forma que o diabo passou a ser visto com cara de bode, corpo humano e pé de bode, que era na verdade o fauno, que é também da mitologia, que faz parte dos elementos mitológicos da mitologia grega. Mas o Exu é o seguinte, quando os missionários chegaram na África, me parece que eram até missionários prioritariamente ingleses, eu não tenho certeza, mas me parece que é isso. O Exu na África, na mitologia africana, o Exu é aquele que traz a pessoa à vida. Ele é o que conduz a pessoa do céu para a terra. E ele também é responsável pelos filhos, pela colheita, pela frutificação, pela prosperidade, por toda essa parte. E como o símbolo, isso não é só nas religiões africanas, mas o pênis, o falo, é um símbolo de fertilidade. Então o Exu era uma estátua que não tinha nada a ver com as estátuas que nós vemos hoje no Brasil, nada a ver, mas que tinha um falo, um pênis enorme. E já viu, missionário cristão, quando vê falo grande, entra em desespero. Viu um pintão desse tamanho, é o diabo. Ai, como era grande. Pronto, aí Exu virou, assim, na imagem, principalmente aqui para o Brasil, como o diabo. E aqui, aí uma questão da Umbanda, ele foi cada vez mais reunindo elementos que o ligavam àquela imagem do diabo, tanto africana, quanto europeia medieval, quanto outros tipos de ideias, que na verdade não são nem bíblicas. O diabo na Bíblia não tem nada a ver com essas imagens. Aí incorporou o tridente, incorporou aquela cartola, capa, e vermelho e preto, e tantas outras coisas. E a gente é muito engraçado. Oxalá, pela visão cristã, de Oxalá, Iemanjá, Oxum, Exu, tudo é o diabo. Mas o Exu ficou mais marcado. Tanto que as igrejas neopentecostais, você nunca vai ouvir falar que numa igreja neopentecostal dessas, tipo mundial, internacional, universal, municipal, transacional, galaxial, você nunca vai ouvir falar que baixou Oxum, que baixou Iemanjá, que baixou Oxalá. Sempre é Exu. Ainda que na visão cristã todos eles sejam o diabo, mas é sempre Exu. E a gente acaba sempre associando essas coisas ao diabo, etc, etc. Uma falta de respeito com outra religião, e não é assim que a gente vai apresentando. Olha, nunca foi assim que Jesus apresentou as boas novas, o evangelho às pessoas. Mas os cristãos de hoje fazem assim. É muito estranho isso, é muito complicado. E eu estou estendendo um pouquinho mais o vídeo, eu pensava em falar um pouquinho menos, mas eu falo pra caramba. Com relação, por exemplo, aos ateus, a intolerância. Existe muita intolerância dos ateus também. Eu já falei da intolerância dos cristãos em outro vídeo, em relação aos ateus. Mas hoje eu quero falar um pouco da intolerância dos ateus com relação aos religiosos e aos cristãos. Tem ateu que fala claramente, eu não estou dizendo que são todos, eu não estou dizendo que são todos assim, mas existe uma militância ateísta que quer pregar e falar do ateísmo como uma religião. Ainda que o ateísmo seja o inverso de religião, na prática, no modus operandi, age da mesma forma que os religiosos chatos. Se você é religioso, eles dizem, você não usa sua cabeça, você é burro, você é irracional, porque quem tem fé não usa razão. A fé é coisa de maluco, de doido, não faz sentido. E aí você pega, por exemplo, um filósofo e professor, Mário Sérgio Cortella, e você vai dizer que aquele homem não usa a razão? Talvez você possa falar de mim, eu não sou ninguém. Mas e o Mário Sérgio Cortella, e o C.S. Lewis, e o Tolkien, que era também, ele era cristão na forma dele, mas ele era cristão, que escreveu O Senhor dos Anéis. Ele desenvolveu toda uma história baseada nas mitologias nórdicas, e ele também não era ateu. Sei lá, tem tanta gente inteligente,
né, muito inteligente, que é religiosa ou é cristã, e aí você vai dizer que esses caras não são idiotas, que eles não refletem. Até um cara que eu já tive muitas diferenças com ele, realmente eu não concordo com a visão dele do evangelho, discordo veementemente, mas não posso dizer que é um cara burro e que é um cara que não usa a cabeça, que é o Daniel Leal. Você vai dizer que aquele cara é burro? Que é um ignorante? Não, não dá para dizer isso. Né? Que participou, se eu não me engano, de um debate com o Tomichio, com o Guilherme Tomichio. Vou ver se eu ponho o link aqui. Agora, é claro que existem cristãos que são malas, né? Que são insuportáveis. Como existem ateus que são muito gente boa, que não vivem por aí pregando e te enfiando o ateísmo dele com ela abaixo. Que são ateus, olha, eu não creio em Deus, não vi motivo para crer, está tudo bem. Então a gente tem que pensar um pouco nessa questão de tolerância, de intolerância. Porque a intolerância não vai levar ninguém para lugar nenhum. Seja a intolerância de religiosos, de cristãos, seja a intolerância de ateus, seja a intolerância de uma religião contra a outra. Né? Por exemplo, a Marcha das Vadias, que ocorreu ali junto com a JMJ, houve ali atitudes absurdas e que, olha, eu não tenho problema com aquilo. O cara pegou uma estátua, se não me engano, de Nossa Senhora e enfiou no ânus do outro cara. Para mim não disse nada. Mas agora que vocês deram uma munição pesada para todo mundo que é contra vocês, isso vocês deram. A burrice de vocês é algo, olha, é digno de nota, é digno de sair no mundo inteiro. Vejam como esses caras são burros. Porque se vocês tivessem ido lá para fazer um protesto contra as posições da Igreja Católica contra o uso de camisinha, contra o preservativo, contra o anticoncepcional, contra o aborto, contra o homossexualismo, seria uma coisa. Mas fazer isso, vocês falaram, olha, bate em mim, me arrebenta mesmo porque eu sou uma besta. Foi isso que vocês fizeram, intolerância. Vocês caíram no jogo de quem é contra vocês. Outro tipo de intolerância burra, é muito burra. Por exemplo, o pessoal sempre fala da mídia, a mídia é manipuladora, a mídia manipula, a mídia é contra a gente. Aí a mídia está cobrindo as manifestações que estão havendo e o pessoal está agredindo jornalista, está agredindo cameraman, está atacando fogo em carro de TV, da Globo, da Band, da Record, da TV taca fogo. Engraçado, gente. Quando a TV, os jornais falam contra, vocês criticam. Mas quando apoiam, vocês também criticam e dão assim, tipo assim, não, a gente é intolerante mesmo, a gente é o cão, a gente quer instalar o caos no país e acabar com o país. É essa mensagem que vocês passam para o povo. Isso aí é de uma burrice que não tem tamanho. Intolerância. Uma intolerância estúpida, burra. Me deixa sem palavras. Ainda falando um pouco sobre os cristãos, eu estou abordando vários aspectos, né? Os cristãos adoram, né? Principalmente hoje em dia os evangélicos, que de cristão está virando militância evangélica, né? No sentido negativo, pejorativo mesmo da palavra militância. Às vezes critica muito os rituais de outras religiões e outras religiões. Mas vocês já pararam, ou nós já paramos para pensar, quanta coisa estranha tem na nossa religião, na nossa crença, na nossa forma de entender o mundo e Deus? Por exemplo, na Bíblia, lá em Gênesis, se eu não me engano, é capítulo 30, fala que, né, Jacó estava lá trabalhando para Labão e eles resolveram fazer um acordo para que Jacó pudesse também ganhar o seu dinheirinho e melhorar de vida. Então, conforme as cabras, os bichos lá da criação deles nascessem, por exemplo, se fossem malhados ou pintados, seria de Jacó. Se fossem de uma cor só, ou só brancos ou só pretos, seria de Labão. Vocês notam que coisa estranha aquilo ali? O que Jacó faz para que os rebanhos nasçam da cor que lhe interessa? Ele pega umas varas, descasca as varas, aí as varas ficaram pintadas. Põe aquelas varas, tipo uma cerquinha, uma cortina de varas, em frente ao bebedouro d'água. Quando as cabras iam ali beber a água, elas olhavam para aquelas coisinhas pintadas. Então aí nasciam crias pintadas ou malhadas. Quando aí Labão resolveu trocar, não, agora vamos trocar. Aqui nascer de uma cor só, ou só preta ou só branca, vai ser sua. E as malhadas e pintadas vão ser minhas. Jacó tirava, mudava o negócio e elas nasciam de acordo com como Jacó queria. Que texto estranho, porque não fala que ele orou, que ele rogou ao Senhor dos Exércitos, ao Senhor da provisão, para que as cabras nascessem daquele jeito. Ele usou algo que a gente pode dizer que é magia, não pode? E lá em Êxodo 4, quando Moisés, né, tinha tido um filho, com Zípora, o nome do filho dele, eu já gravei um vídeo sobre isso, vou pôr o link aqui também. O nome do filho dele era Gerson, não era eu, mas era o mesmo nome que eu.
E diz que eles chegaram numa estalagem e de repente Deus fala, olha, presta atenção, está escrito na Bíblia exatamente dessa maneira. Deus aparece para Moisés e sai correndo atrás de Moisés para matar Moisés. Imagina Deus correndo atrás de Moisés e Moisés correndo na frente, porque Deus queria matar Moisés, porque ele não tinha circuncidado Gerson, o filho dele. Que coisa estranha, você não acha? Você já parou para pensar nisso? É gostoso falar da religião dos outros, criticar a religião dos outros, dizer que aquele rito é esquisito, que é aquela coisa do diabo, mas é difícil a gente olhar para a gente mesmo, não é? É difícil a gente fazer uma autorreflexão e ponderar sobre a nossa própria crença, não é verdade? Pensa um pouco isso quando você, seja cristão, seja ateu, seja de uma ideologia política, seja de qualquer religião que for, de qualquer visão que for, você começar a criticar aquele que é diferente, aquele que não pensa igual a você, que não tem a mesma visão de mundo que a sua. Pondera um pouco sobre isso, pensa um pouco sobre isso, vê se realmente faz sentido essa intolerância e aonde essa intolerância vai te levar e vai nos levar como um todo. Porque tem um dado legal, né? Diz que nunca houve guerra entre duas democracias, entre dois países democráticos. Porque a democracia fala inclusive de respeitar as diferenças. Sempre houve guerras entre ditaduras e entre ditaduras e democracias, porque a ditadura quer impor a sua visão de mundo. Será que você está sendo um ditador no mundo das ideias, no mundo dos conceitos, no mundo das filosofias e das religiões e das crenças? Ou você é um democrata? Você tem o direito, eu tenho o direito de ser o que eu quiser. Se eu disser que eu acredito em fada, que eu converso com fada, o problema é meu. Você pode não acreditar, mas você tem direito de me agredir? E eu, como cristão, tenho direito de agredir o cara que cultua o orixá, o cara que cultua Alá, o cara que é testemunha de Jeová. Olha, eu também tenho uma coisa assim meio intransigente comigo, mas eu estou fazendo força para me livrar. Pondera um pouco sobre isso. Vamos ver onde que a gente chega. Talvez se houvesse esse pensamento entre as gentes, não houvesse tantas guerras, tantas disputas, tantas brigas, não fosse necessário tantos debates, tantos programas para falar sobre as diferenças e as pessoas criarem um embate. Pondera sobre isso. E principalmente, para aqueles que são cristãos, o nosso exemplo de amor, de tolerância, né, de viver em paz e de demonstração de amor deve ser o que levará os outros a se converter. Gandhi falou uma frase que era mais ou menos assim: eu creio no vosso Cristo, o que eu não creio é no vosso cristianismo. E o nome dele está na história. Daqueles que eram contra ele foram apagados, mas o dele está na história. Pense sobre isso. Falou, até a próxima.